Hoje a gente vai falar sobre a importância do seguro residencial. Tem muita gente aí que faz o seguro de um celular que custa R$5.000, sai da loja já com seguro, mas aquele principal patrimônio que é a casa própria, sonho de boa parte dos brasileiros aí de conquistar, compra a casa própria, mas não protege. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes queria apresentar o Vitor aqui, que é o responsável, o gerente comercial da Porto Seguro, é responsável pelo atendimento da nossa corretora, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É isso aí, Diegão. Então, é um prazer receber você aqui na Porto. Você que é um corretor parceiraço nosso, de mais de 24 anos de corretora, né, que é a Diego Ciccone. E é um prazer, como disse, né, receber um especialista ainda nesse segmento que é o residencial e que é muito importante, né? E o legal é que a gente vai ter uma aula hoje com o Diegão, que é especialista nesse produto e vai mostrar a importância que tem para cada um de vocês. Diegão, dá umas dicas pra gente aí, porque eu sei que são muito válidas. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer aí. E aproveitando, Diego, conta pra gente qual que é a principal, por que você acha que o residencial é tão importante na vida das pessoas, né? Um dos seguros mais importantes para as pessoas. Conta um pouquinho pra gente. Porque eu penso que o seguro, as pessoas devem contratar os seguros para todos os produtos, para todos os bens, patrimônios que têm capacidade de te desestruturar financeiramente falando. Por que você não precisa fazer o seguro do seu tênis, do seu sapato? Porque se roubarem, se estragar, você entra em uma loja e você repõe, você compra outro sem te desestabilizar financeiramente. Então eu vejo as pessoas entrando em uma loja lá da Vivo, da Claro, compram um celular de R$5.000 e já sai com seguro, sai com esse celular com seguro. E aí o imóvel, aquele que é o patrimônio que as pessoas mais desejam, mais difícil de conquistar, que leva lá 360 meses pagando, né? Faz um financiamento lá na Caixa ou um consórcio na Porto Seguro, um prazo super longo, compra o imóvel suado ali, aí de repente não faz seguro. Aí o que pode acontecer em uma situação como essa? Vai lá, compra um carregador ali no camelô, em algum lugar, sem ser homologado, dá um curto-circuito, pega fogo na casa, perdeu o principal patrimônio. Então aquele celular de 5 mil está coberto no incêndio, só que a casa que vale 500 mil, 1 milhão, você perde. Então assim, faz sentido? E se eu te falar que o seguro da residência é mais barato, de uma residência de 500 mil reais, um apartamento, é mais barato do que o seguro de um celular de 5, 10 mil reais. Então eu não consigo entender como uma pessoa compra um imóvel, né, e não faz um seguro que é tão barato. As pessoas não imaginam, mas um seguro residencial, você vai pagar aproximadamente um imóvel de 500 mil, um apartamento de 500 mil, você vai pagar uns R$400, que vai garantir a reconstrução do seu imóvel, se eventualmente pegar fogo, e ainda vai te dar assistência 24 horas. Então, vira e mexe eu vejo nos grupos, né, de condomínio, as pessoas, alguém conhece algum eletricista, alguém teria uma indicação de um encanador. Aí quando eu olho isso dá até uma certa preguiça. Eu falo, gente, tem o seguro residencial que custa R$400, você tem direito, além de proteger o seu patrimônio de 500 mil, 1 milhão, enfim, depende do capital, né? Mas você ainda conta com 2 serviços de assistência durante o ano. Então, uma vez que você chamou um eletricista, já pagou o teu seguro. Quanto que um eletricista cobra para ir até a sua casa resolver um problema? Um chuveiro que não esquenta? Quanto que um encanador vai cobrar para trocar uma válvula da descarga, por exemplo? Então, é o preço do seguro do ano. Então, assim, quando eu vejo isso, eu fico inconformado. As pessoas protegendo bens que são facilmente substituíveis, você consegue comprar ali, repor de uma maneira... E não protege o patrimônio que é difícil, que tem capacidade de te desestabilizar financeiramente, que é a casa, é o carro, enfim. E a gente fala de segurança também, né? Então, quando a gente fala de um prestador Porto, ele vai uniformizado da Porto, porque tem acontecido muitos casos de roubos em condomínios, né? E a maioria é por prestador. Então, quando a gente fala que é um prestador Porto, que vai vestido de Porto, já dá uma segurança maior. Onde eu estou colocando a minha casa, né, protegida? Exato, isso é importantíssimo, Vitor, bem colocado, porque qual é a grande preocupação das pessoas? Você tem filho pequeno, tem sua esposa, perfeito. Você está trabalhando, você não quer que vá qualquer pessoa na sua casa ali, porque infelizmente a gente vive um momento que a gente
tem que ter uma desconfiança, infelizmente. A gente vê tantos casos aí, né, bizarros na televisão. Então, quando você contrata um seguro na Porto Seguro, você tem a certeza que vai um profissional na sua residência que passou por toda uma análise, todo um filtro ali histórico de antecedentes. Então, a companhia ela faz todo um filtro para não colocar qualquer pessoa na sua casa. Então, você tem uma segurança. Então, quando a pessoa busca um profissional qualquer em um grupo de condomínio, você não sabe o histórico daquela pessoa, por exemplo. Perfeito. Essa pessoa pode ser, de repente, um bandido, um estuprador, pode ser um monte de coisa. A Porto Seguro, ela faz todo esse filtro. Então, ela faz essa análise. Então, é segurança para você e para sua família, né? E fora que a gente estava, além dessa segurança e importância, né? A gente estava nos bastidores comentando aqui de vários casos que mostram ainda mais a importância do seguro residencial. Em caso de incêndio, o caso que aconteceu do avião, né? Que a gente estava comentando aqui, o Diego vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é um seguro que é de fundamental importância. Agora, recentemente, aí saiu em todos os principais noticiários aí do país, o avião que bateu no prédio, né? Então, muitas pessoas cometem o equívoco de falar, eu não preciso do seguro residencial porque meu condomínio já faz o seguro de condomínio. O que você precisa entender é que o seguro de condomínio, ele vai indenizar a parte estrutural do condomínio. Então, sabe quando você pega a chave lá da construtora, que está tudo no cimento? Então, isso aí será indenizado pelo seguro do condomínio. Agora, o armário, o piso, a geladeira, o ventilador, a máquina de lavar, a marcenaria, todo o resto é no seguro residencial. Então, aquele imóvel que foi danificado no acidente de avião, se não tiver um seguro incêndio, a pessoa tem um prejuízo que desestabiliza financeiramente qualquer família. Você perdeu todo o investimento. Quanto não se gasta para reformar o apartamento, colocar o piso que você quer, a marcenaria que você gosta, comprar os eletrodomésticos. Então, você repor isso. E aí, quando você olha, você fala, tá, mas eu não fiz um seguro porque é muito caro, porque as pessoas normalmente associam o preço de seguro com o valor do bem. Então, você pega, por exemplo, se o meu carro, que custa 150 mil reais, eu pago 5 mil reais de seguro, a minha casa de 1 milhão, eu vou pagar 50 mil de seguro. Aí quando você chega e fala, não, um apartamento de 1 milhão ali, você consegue fazer um seguro gastando, sei lá, 700 reais. Aí a pessoa, mas é por mês? Não, é por ano. E ainda você tem assistência residencial. Então é um negócio que não entra na minha cabeça, Vitor. Mas fica barato, né? É muito barato. Quando a gente analisa o risco envolvido e o que ele te traz de benefício, eu não consigo entender como alguém não tem o seguro residencial. Perfeito. E quando eu vejo as pessoas fazendo seguro de equipamentos que são facilmente substituíveis, não que isso não seja bom, porque o seguro, o que eu costumo dizer é o seguinte, o seguro ele vai muito além da reposição do bem. Aí eu cito um exemplo, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu lembro de um caso próprio. Eu fiz uma viagem para o Japão, comprei uma câmera Canon, igual essa que está gravando a gente aqui, uma câmera mais cara, e aí eu fui fazer uma viagem, né? Aí eu falei, eu vou levar essa lá pro litoral norte, a gente alugou uma casa, um grupo de amigos, e aí eu falei, eu vou levar para fazer umas fotos legais, tinha acabado de comprar, né? Não vou levar, porque como a câmera vai ficar na casa, a gente vai sair, aí vai que entram na casa, leva a câmera. Aí eu falei, não vou levar. Aí depois eu parei para refletir, eu falei, bom, peraí, aí não faz sentido eu ter uma câmera, né, e não poder usar onde eu quero. Eu vou pegar a câmera para ficar batendo foto na minha casa? Então não, eu quero ter uma câmera para poder bater foto lá no litoral norte, claro. Para poder bater, se eu quiser levar para a Avenida Paulista, eu poder levar e bater foto tranquilo, sem preocupar de alguém passar e levar. Se eu quiser ir na 25 de março, que é um lugar que as pessoas têm um pouco de medo de roubo, de furto, enfim, eu posso levar. Então, assim, quando você faz o seguro, na verdade, você está comprando a paz de espírito para usar onde você quiser. Então, mais do que a reposição do bem, você está comprando a paz de espírito. Então, você tem lá uma câmera. Cara, se você tem seguro, você vai bater foto em qualquer lugar sem medo. Se você não tem, você vai ficar se restringindo. Então, o seguro é isso. Então, quando as pessoas falam em equipamentos portáteis, celular, por exemplo, esse exemplo que eu dei, faz sentido se você é uma pessoa que fica na rua, tá sempre exposta, e você fala, pô, eu quero atender sem medo, se me roubarem, eu vou entregar e tá tudo certo. Aí tudo bem. Mas quando a gente analisa valor, não faz tanto sentido como um seguro residencial. Porque o seguro residencial, se você não tiver, sua vida financeira pode ficar arruinada da noite pro dia. E quantas pessoas não conhecem? Um outro exemplo, né, muito comum, que eu tenho certeza que boa parte de vocês conhecem alguém que já passou por isso, panela de pressão. Você tá lá fazendo feijão, explodiu a panela de pressão. Numa dessas, isso está coberto no seguro residencial, na cobertura básica, incêndio, raio, explosão.
Então, numa dessas explodiu, destruiu a sua cozinha. Então, você gastou um dinheirão lá na sua cozinha comprando o cooktop, aquele forno top, aquele exaustor, aquela marcenaria, aquela pia. Aí explodiu o negócio, pronto. Da noite pro dia você vai gastar 40 mil reais lá para refazer uma cozinha. Então, isso aí tá coberto no seguro. Então, eu falo lá no condomínio onde eu morava, eu fazia o seguro do condomínio. Perfeito. Em um ano, eu tive 2 sinistros lá de moradores. Um, que a pessoa foi fritar uma batata, né? E aí o que acontece? Colocou o óleo no fogo e foi tomar banho. Quando ela saiu do banheiro, tava lá a panela pegando fogo com óleo lá. E aí o que acontece? A pessoa no desespero, ao invés de desligar o fogo e tampar, não, jogou água. Aí mais você jogar água e um óleo que tá pegando fogo. Então, aí incendiou mais ainda. Incendiou tudo. Por pouco não alastrou para o apartamento inteiro. Então danificou tudo. Ali era uma cozinha integrada com a sala, então foi um baita prejuízo. Então, assim, o seguro residência cobre isso. Então, nessa mesma linha, no mesmo ano, com outro, então teve esse caso da batata frita e teve um outro caso da panela de pressão, que foi esse exemplo que eu te dei. Então, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Numa situação dessa, conta pra gente, pro seu público aí, pros seus clientes, se der com um apartamento de cima, por exemplo, no residencial, daria cobertura? Daria na cobertura de responsabilidade civil familiar. Então, assim, dentro do seguro residencial tem várias coberturas. Uma delas é a responsabilidade civil, que para mim é uma das mais importantes. Então, o que essa cobertura ela vai garantir? Ela vai garantir um incêndio caça para o apartamento do vizinho, vai garantir um vazamento do seu apartamento que danifica o apartamento de baixo. E aí isso aconteceu comigo também. Eu, como proprietário, que causei o dano no apartamento de baixo. Então, o que acontece? Foi feito, na hora de instalar um móvel, tipo um canto alemão, acabou que o marceneiro furou um cano. Só que esse cano que ele furou não era um cano que ficava passando água o tempo todo, então não chegou a vazar. Então, até então, a gente não sabia que tinha furado um cano, porque era um cano que na cobertura, quando acumula água no piso lá da cobertura, ele desce pelo cano. Mas então é só quando chove, não é um cano de passagem de água. Então, quando furou, não saiu nada. Aí, beleza, foi indo. Só que acontece, toda vez que estava chovendo, começou a inundava lá em cima, descia por esse cano que passava na sala. E por que eu não desconfiei que tinha o cano? Porque era aqui, imagina que aqui é a sala e aqui é um quarto. Certo. Então, ele instalou o móvel aqui. Então, não era cozinha nem banheiro. Então, eu não peguei a planta hidráulica, porque eu não imaginei que ali pudesse ter um cano. Porque eu falo, não é cozinha, não é banheiro, então não tem cano. Então, eu não preciso nem pegar a planta hidráulica. Foi isso que eu pensei. E, na verdade, ali tinha um duto de escoamento de água da cobertura. Então, e aí, só que só molha quando chove. E aí o que acontece? Esse furinho que ele fez, toda vez que chovia ia molhando um pouco. De repente, em épocas de chuva, só que o morador de baixo não morava no apartamento. Aí o que aconteceu? Quando o morador, um apartamento ficava desocupado praticamente. Sim. Quando ele foi no apartamento dele, depois de vários anos, vários meses, acumulando água ali, tava lá o gesso todo arrebentado, o painel de TV todo estragado, a televisão dele toda molhada. Então, assim, foi um prejuízo enorme. Mas como eu tinha o seguro de RC familiar, para mim foi tranquilo. Então, assim, você percebe que é o tipo de prejuízo que as pessoas ficam, não, mas isso não acontece, mas isso acontece. Eu tenho certeza que se você conversar com seus amigos, seus familiares, você vai conhecer um monte de gente que já passou por situações como essa. Uma pessoa de pressão que explodiu, um curto-circuito, um avião que bateu no prédio, todo mundo, toda hora tem, conhece alguém. Só que as pessoas preferem não fazer o seguro que custa 300, 400 reais e fica com aquele principal patrimônio, aquele mais difícil de ser conquistado, desprotegido. Então isso não faz muito sentido para mim. Muito legal, boa. Ótimas dicas, legal. Diegão, ótimas dicas que você deu pra gente, muito legal. E para quem mora de aluguel? Conta um pouquinho pra gente, para quem mora de aluguel, a importância do seguro residencial. Pois é, muita gente não sabe, fala, eu não preciso do seguro residencial porque eu moro de aluguel, o apartamento não é meu, então eu não preciso fazer. Você está muito enganado, porque se você pegar seu contrato de locação, você vai ver que lá consta a obrigatoriedade do seguro incêndio. Então isso é de praxe, né? Então se você consta no contrato de locação a obrigatoriedade de apresentar um seguro incêndio. E aí isso varia muito de contrato para contrato, mas em alguns casos colocam lá o equivalente a 100 vezes o valor do aluguel. Então um aluguel de 3 mil precisa fazer um seguro incêndio pelo menos 300 mil reais. Consta isso, dá uma olhada. Em alguns contratos constam o valor que deve contratar, em outros deixa isso em aberto.
mas você precisa fazer. Se você não fizer e pegar fogo, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar os prejuízos. E se o proprietário, por alguma razão, virar no meio do caminho e falar, ó, você não me apresentou o seguro incêndio, então você vai ter que sair do imóvel por descumprimento contratual. Ele pode fazer isso também, porque você não está cumprindo a exigência do contrato, está estipulado lá. Então, assim, se você mora de aluguel, mais importante ainda, porque você tem essa obrigatoriedade contratual e se ocorrer um sinistro, você vai ter que indenizar o proprietário e se o proprietário quiser, ele pode, inclusive, tirar você do imóvel cobrando a multa pelo descumprimento do contrato. Então, muita atenção com isso. Aliás, tem muitas imobiliárias que fazem a locação, eu sei porque eu tenho parceria com algumas boas imobiliárias aí, que tem essa preocupação de, na hora de fez uma locação, dá 30 dias para o cliente apresentar o seguro incêndio. Se ele não apresentar, a própria imobiliária contrata e cobra junto com o aluguel. Por quê? Porque tem que ter essa preocupação, porque se pegar fogo, vai entrar ali como responsável a imobiliária que não fez o acompanhamento e o inquilino que não cumpriu o contrato. Então, muita atenção com isso, porque o prejuízo pode ser muito grande em caso de sinistro. Olha a importância disso, né? É muito show de bola, é isso aí. E você, tem algum caso, alguma situação aqui, você como gerente comercial que vivencia isso, de clientes que precisaram aí acionar o seguro residencial? Conta um pouquinho mais pra gente. Já peguei alguns casos, né? Isso é bem comum, as pessoas acham que não vai acontecer com ele e tal, mas acontece. Um foi perto de onde eu moro. Teve uma cobertura lá na Vila Maria, pegou fogo, acho que foi 1 ano e meio atrás, 2 anos, pegou fogo por uma falha do ar-condicionado. Acabou com a casa. E assim, não foi uma parte da casa, acabou com a casa inteira. Destruiu, tudo ficou cheio de chamas, né? Então, teto ficou preto, tudo, acabou com todos os móveis da casa, tudo. Você imagina, piso, acabou com tudo. E aí foi um baita prejuízo que o cliente teve. Não danificou o apartamento de baixo, era a cobertura, né? Mas não chegou a danificar o de baixo. Mas ele tinha o seguro residencial. E se ele não tivesse? Pois é. Ali foi mais de 1 milhão de prejuízo. Foi mais de 1 milhão. Uma cobertura na zona norte aqui de São Paulo, né? E a importância de ter o seguro residencial. E aí nos bastidores eu estava te contando a história da minha prima também, né? Minha prima tinha acabado de ter bebê, pediu pro marido dela ir lá lavar a mamadeira, tal, colocar água fervente na mamadeira. Ele ligou a água quente, colocou a mamadeira dentro e simplesmente foi dormir. Esqueceu. Os dois acordaram desesperados com um cheiro de fumaça. Quando eles levantaram, a fumaça estava dominando o apartamento inteiro já. Então olha outro perigo que tem de um simples piscar de olhos. Esquecer uma panela no fogo, um carregador de celular que deu um curto-circuito, tudo isso pode acabar com o seu... Simples, que podem destruir o seu patrimônio mais importante. Quem nunca esqueceu uma panela no fogo? Quem nunca pegou um carregador, começou a esquentar demais, que o cabo não tá legal? É isso, é numa dessa que acontece um sinistro, né? E o prejuízo acaba sendo muitas vezes enorme. Né? Aí vem uma fala que você falou, a gente paga o seguro para ter a paz. Eu acho que é isso. Sim. Eu saio de casa, eu tenho paz. Se acontecer alguma coisa, eu tô tranquilo. E agora tem uma onda aí de robozinho pra lá e pra cá, robô que varre, que passa pano. E eles ficam ligados durante o dia. Voltam, carregam sozinho. A chance disso dar um curto-circuito, de dar um dano elétrico, é grande demais. Pois é. Então, assim, eu tenho um robozinho desse em casa, mas eu tenho a tranquilidade de que eu tenho seguro. Você vai viajar, tá lá na tomada e você não tá preocupado. É isso. E outra coisa, você falando agora em tranquilidade, o seguro residencial ele vai muito além da cobertura de incêndio que a gente está falando aqui. Então, o seguro residencial ele tem coberturas, por exemplo, dano elétrico. Então, caiu um raio, né? Em função dessa variação de energia, queimou sua geladeira, seu fogão, seu micro-ondas, sua televisão cara. Então, o que acontece? O seguro se queima, dependendo dos equipamentos que queimam, você tem que comprar no dia seguinte. Então, você não pode ficar sem chuveiro, sem máquina de lavar, sem geladeira. Então, você vai ter que comprar, vai ter que repor. Só que da noite para o dia, às vezes, quando você soma esses equipamentos, a gente está falando, às vezes, em 20 mil reais, sei lá. Então, aí, de repente, você não tem o seguro, cai um raio, pronto, queimou tudo. E você tem que, da noite para o dia, tirar 20 mil reais para repor aqueles... Isso aí está na cobertura de danos elétricos. Outra cobertura que traz tranquilidade, subtração de bens. Imagina, você tem uma casa, né? Então, tá lá, sua casa... Você sai para viajar, vai para o litoral no final do ano. Sua casa está exposta. Você viaja tranquilo? Você vai para o litoral tranquilo, sabendo que é só a pessoa pular o muro ali que ela vai acessar todo o seu patrimônio. Então, se você tem o seguro residencial, você não esquenta com isso, você viaja em paz, você curte as suas férias. Porque você não vai estar preocupado, será que alguém entrou? Ficar olhando na câmera, porque você tem o seguro. Então, assim, o seguro residencial, ele traz paz de espírito. Com certeza. Então, dentro do seguro residencial, a gente tem
a cobertura, por exemplo, de vendaval, se dá um vendaval, uma tempestade, dá um destelhamento na sua casa, o seguro residencial vai cobrir isso na cobertura de vendaval. Então, o dano elétrico, como eu falei, subtração de bens, a responsabilidade civil familiar, que é o prejuízo caso no vizinho. Responsabilidade civil familiar tem um monte de casos que a gente pode contar. Eu tenho um caso, por exemplo, quando meu filho era pequenininho, ele estava beirando 2 anos. Eu tinha acabado de comprar um home theater, aí eu procurando o controle para poder ligar, né? Eu tinha acabado de comprar, assim, tinha uns 15 dias. Aí eu, cadê o controle? Cadê o controle? Aí, de repente, eu falei, não é possível, procurei na casa inteira, não achei. Aí eu ligo lá, interfone lá embaixo, vem cá, por acaso vocês viram um controle aí, um controle preto? Ah, um preto pequenininho? Eu falei, aliás, tá tudo arrebentado aqui embaixo. Ou seja, meu filho jogou o controle pela janela e o meu apartamento fica em frente à área Kids, olha que perigo. Então, numa dessas, se cai na cabeça de alguém, de uma criança especialmente, imagina o tamanho do problema que eu teria arrumado para mim. Então, em uma situação como essa, o seguro de RC cobre. Se o controle tivesse caído em um carro ou na cabeça de alguém, no seguro de responsabilidade civil, iria garantir ali a indenização. Então, ele cobre muitas coisas que muitas pessoas nem imaginam. Seu cachorro mordeu alguém na rua, na cobertura de RC familiar ele garante os danos que foram causados a outra pessoa. Então, assim, tem muitas coberturas interessantes dentro do seguro residencial que as pessoas desconhecem, né? E por um preço que nem você comentou, 40, 50 reais por mês. Às vezes nem isso. Então, é uma cobertura que é para dar tranquilidade, né? Pois vai na padaria, aquele cafezinho que você toma ali todos os dias, um café com um misto quente ali, se você deixar de 1 ou 2 vezes no mês, você paga o seguro da casa. Perfeito. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça eu ter que sofrer para convencer alguém a fazer um seguro residencial. Mas esse bate-papo é legal justamente para quem tinha dúvida sobre o residencial, aprender agora com essa aula que você deu, e eu tenho certeza que muita gente vai te procurar para cotar o seguro residencial e para fechar, porque a tranquilidade, dormir com a cabeça tranquila, isso não tem preço. Com certeza. Seguro é comprar paz de espírito. É isso. Show de bola. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, obrigado pelo convite. Se você gosta de dicas como essa, que faz com que você economize dinheiro, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.